O presidente do Corinthians concedeu entrevista coletiva nas últimas horas. E aí, Flávio Prado, a gente agora, falando sobre esse assunto que está quente, dando aquela pausa no tema Copa do Mundo para falar dessa situação envolvendo Vitor Pereira, Corinthians, Duílio Monteiro Alves. O que você achou das declarações do presidente do Corinthians, Flávio? Eu concordo plenamente com a declaração dele. Eu não vejo nenhum problema de um profissional trocar de um lugar para o outro. É tranquilo, está tudo certo, faz parte do mercado, está tudo ok. Agora, não precisa inventar uma história. Se ele não queria mais continuar no Corinthians, e até acho que ele tinha vários motivos para não continuar mesmo. Até consta que ele tinha feito alguns pedidos que seriam impossíveis do Corinthians atender. Ele sabia que era muito difícil ganhar alguma coisa com o Corinthians no ano que vem, como será, porque Flamengo e Palmeiras sobram. E aí apareceu essa história da doença da sogra dele, que por certo está doente mesmo, mas não precisava nada disso, simplesmente ele não renovava o contrato. E aí ele entrava no mercado e pronto, o Flamengo contratava, quem quer que seja. O que não pegou legal não é a saída dele do Corinthians para X lugar, pode pôr onde ele quiser, ele é profissional, como qualquer um de nós. O que não pegou legal foi arrumar uma desculpa para sair de um trabalho para outro. Não tem a menor necessidade disso. Simplesmente ele, não vou renovar meu contrato, vou cuidar da minha vida e pronto. E aí ele tinha todo o direito de voltar para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Santos, quando ele quisesse. Não ficou legal essa história porque a torcida do Corinthians sentiu até pena, O Duílio passou um carão falando, não, ele é nosso irmão, ele queria que ele ficasse também. Foi uma coisa chata, Estava enganando todo mundo à toa, por uma bobagem. Totalmente desnecessário, e eu entendo o Duílio. Eu ficaria muito frustrado se eu fosse enganado dessa forma por alguém. E o Duílio ainda falou o seguinte: Flávio, Bruno, Pilhado, Piperno, amigos aqui desse Canelada especial, o Duílio falou o seguinte, abre aspas, fizemos todos os esforços para que ele ficasse. Oferecemos um contrato muito bom, um pouco melhor do que ele tinha. Deixamos claro que ele tinha carta branca para trabalhar. Em 2022, trouxemos os reforços que ele quis. Rafael, Fausto, Yuri Alberto, Maicon, Júnior Moraes, e que nesse ano o time ia se reforçar. Todas as condições foram oferecidas, fecha aspas. Então, repito aqui, o Duílio Monteiro Alves também fez questão de ressaltar na entrevista coletiva esse ponto, que todas as condições foram oferecidas ao Vitor Pereira. E a sua opinião sobre esse assunto, Pilhado? Pedro, eu acho que o presidente do Corinthians, o Duílio, e a torcida do Corinthians, eles têm toda a razão, para estarem aí até revoltados com o Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira, ele tem todo o direito de não querer continuar no Corinthians, ele pode falar que ele não gosta da gestão, não concorda com o que acontece nos bastidores do clube, que não montaram um elenco como ele queria, o que o Duílio deixou claro hoje que não aconteceu. Porque a gente precisa lembrar isso, o Corinthians pode ter dívidas sim, algumas pessoas podem questionar a gestão do Corinthians e com razão, mas o Corinthians montou um time forte, o Corinthians contratou, o Corinthians gastou dinheiro e disse o Duílio que esses nomes, eles foram pedidos e aprovados pelo Vitor Pereira. Então, o Corinthians, pelo que o presidente falou, fez a parte dele. Não interessa se fez dívida, como é que está o planejamento do clube, estou falando de time, do que ele montou para o Vitor Pereira. Agora, o Vitor Pereira dizer que a sogra está doente, que ele vai voltar por problemas pessoais, muitas vezes fingir até estar emocionado, porque teve até isso. Ele já falou emocionado sobre a situação da sogra, todo aquele espetáculo que eles fizeram numa coletiva de imprensa, se eu não me engano, há 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Falaram, vai ter um pronunciamento do presidente com o Vitor Pereira. Colocaram 4 cadeiras. E aí o que aconteceu? Nada. Eles falaram, o Vitor Pereira só vai definir o seu futuro depois do Brasileirão. Ali só foi aumentando a expectativa do torcedor. E aí faz um teatro todo desse. Fala que tem que resolver problema pessoal, que a sogra está doente. E depois vai para um rival, porque vamos ser sinceros, claro que tem uma rivalidade Flamengo e Corinthians, principalmente nesse momento. O Flamengo acabou de derrotar o Corinthians numa final de Copa do Brasil. São as 2 maiores torcidas do país, aquela rivalidade. A torcida, a fiel é mais fanática, a nação rubro-negra é mais fanática. Tem uma rivalidade sim, por serem as 2 maiores torcidas do Brasil. E para o corintiano, com toda a razão, foi uma traição. É o que o Duílio falou, o Flamengo não tem culpa nenhuma disso. Agora, que o Vitor Pereira fosse franco, fosse direto, é muito melhor. Eu sempre falo isso. A verdade... João, a câmera deu uma... não, tá no celular. A verdade, ela sempre
ela pode machucar, mas ela é perdoada, porque você está falando a verdade. Agora, a mentira não. A mentira, você perde a confiança, você perde o respeito da pessoa. E o Vitor Pereira perdeu o respeito aí de mais de 30 milhões de corintianos porque mentiu, não porque saiu do Corinthians. Então eu concordo com o Flávio. Não tem como dar razão para o Vitor Pereira nesse assunto. Era só ser franco, era só ser direto. Ó, tenho aqui uma proposta do Flamengo, é um clube que eu acho que tem mais jogadores, que eu posso fazer um time mais com a minha cara, né? Porque o próprio Mauro César falou que ele jogava muito propondo um jogo, jogando ofensivamente, marcando pressão na frente na época do Porto. Pode ser que o Flamengo tenha mais a cara do Vitor Pereira e ele sabe que é um clube hoje mais organizado. E o clube hoje provavelmente mais rico do Brasil, que tem mais de 1 bilhão de faturamento no ano. Agora, que fosse sincero, porque a verdade é muito, mas muito mais vantajosa do que a mentira. A mentira não é perdoada. A verdade não. A pessoa pode sentir, mas ela sabe que está sendo sincero. Então, ele perdeu o respeito dos corintianos e, na minha opinião, havia uma supervalorização, tá, do Vitor Pereira. Tanto por parte da diretoria do Corinthians, quanto por parte dos torcedores. Porque, para mim, ele fez sim um elenco forte, com grandes jogadores, e não fez o Corinthians jogar bem. O Vitor Pereira não conseguiu fazer o Corinthians jogar bem, encantar o torcedor. Chegou numa final de Copa do Brasil, conseguiu se manter no topo ali, na disputa do topo da tabela do Brasileirão, mas eu acho que poderia fazer muito mais em termos de futebol. E acho que ele foi até mais valorizado do que merecia no Corinthians. E para você, Bruno Prado, essa história toda envolvendo o Vitor Pereira, Corinthians, Duílio Monteiro Alves, você gostou das declarações do presidente do Corinthians, Bruno Prado? Ele tinha que falar alguma coisa, né? Porque ele estava sendo muito pressionado para isso. Estavam querendo que ele falasse. Enfim, ele falou de um treinador que já nem é mais do clube dele, mas como ele estava sendo pressionado, ele quis dar uma satisfação. A questão é essa mesmo, é só a justificativa. Na parte legal, um clube contratou um treinador desempregado e esse treinador estava desempregado, porque o contrato dele acaba, né, no fim do ano. Ele decidiu não renovar e foi para outro clube. Isso aí não tem nada demais. Foi a questão só da justificativa, porque eu acho que às vezes no futebol as pessoas se preocupam muito em querer justificar. Aí às vezes acabam criando alguma coisa que não é exatamente a realidade. É simples, eu acho que o tratamento tanto de dirigente, de jogador, de todo mundo, de treinador, tinha que ser mais profissional e direto. Eu estou saindo por uma escolha técnica. Eu acho que aqui eu já fiz o que tinha que fazer, não vejo como fazer mais e pronto, acabou. Acho que tem que ser uma relação bem profissional, direta. Acho que existe muita preocupação. Não, eu vou ter que dar uma explicação. Não tem explicação. Às vezes não precisava dar explicação nenhuma. Meu contrato acaba 31 de dezembro. Vou renovar? Não. Às vezes só um não. Não precisa justificar nada. Não precisa do porquê. Você vai renovar? Não. Por quê? Porque eu não quero. Acabou. Mas existe muita preocupação. Não, eu tenho que justificar de alguma maneira e acaba dando um negócio desses aí. Pedro, o Bruno levantou uma tese num bate-papo informal que talvez o Vitor Pereira não tivesse, nem imaginasse que surgiria uma proposta do Brasil. Ele queria ir embora e ele criou essa história da sogra dele, que obviamente está doente mesmo, que não seria motivo para ele ir embora, tanto não é que ele ficou aqui no Brasil. E ele sempre queria ir embora, a torcida gostando de mim, vou arrumar alguma coisinha a mais para não ser o não que o Bruno falou. Para não ser o não, assim, que eu não quero ficar aqui. Ser uma coisa mais doce e tal. Só que aí apareceu a proposta do Flamengo melhor, com mais condição, já para disputar o Mundial. E ele falou, e agora, caramba? Ele foi pego pela mentira que ele falou, não precisava. Se ele fala simplesmente, não vou ficar mais, porque acho que esse projeto já deu que tinha que dar, voltar para Portugal. Aparece o Flamengo numa melhor condição, ele volta, tá tudo certo. A pobre da sogra dele, adoentada, a senhora que está doente lá, não tinha nada a ver com essa história. Esse foi o grande erro. Você criar uma mentira, uma história, mesmo que fosse para adocicar a saída dele do Corinthians, nenhuma razão para isso. E realmente eu acho que, sinceramente, também acho que vai fazer a menor falta para o Corinthians. Aí entra um outro aspecto. O seu trabalho dentro do Corinthians é absolutamente comum, não ganhou nada, não deixou nenhum estilo de jogo, não deixou nenhum legado. Tomara que ele faça um trabalho melhor no Flamengo. No Corinthians eu não vi nada demais. Mas a história, isso que o Bruno falou, tem muita lógica. Ele quis adocicar a saída dele, criou um factoide, né? E acabou caindo, sendo preso pelo factoide mesmo, porque ele não quis perder a oportunidade de trabalhar num clube que, obviamente, hoje tem mais estrutura do que o Corinthians.
E para você, Piperno, essa história toda aí envolvendo Vitor Pereira, Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e a gente acompanhou aqui as declarações do presidente do Corinthians. Tudo isso aí que os colegas disseram, né? Mentira tem perna curta. Agora eu fico imaginando, eu não estou nem querendo mexer com a suscetibilidade de ninguém, mexer com o humor, principalmente de quem está no fuso horário à frente da gente e tal, mas você já imaginou se o Vitor Pereira fizer um trabalho do nível assim do Paulo Souza? Meu Deus do céu, que revolução que vai ser na Gávea. Eu nem queria imaginar o humor do pilhado se acontecer um negócio desse. Mas tudo pode acontecer no futebol, né? Agora, realmente, ele ficou mal. O Corinthians acabou sendo enganado. Acho que o presidente do Corinthians foi muito claro aí, né, em tudo que ele falou hoje. E o Flamengo também se viu, acabou enxergando uma oportunidade de mercado, porque claramente tinha o Dorival como uma situação de emergência, um técnico tampão, queria uma solução definitiva e o Vitor Pereira surgiu como essa possibilidade. Então, em relação ao Flamengo, está tudo certo. Sobre o Corinthians também. Agora, o Vitor Pereira ficou mal na fita. De qualquer forma, também tem uma coisa. Se ele começar a ganhar, o time jogar bem e tal, aí, enfim, daqui a um mês ninguém tá nem aí. Isso, é verdade. Só vão lembrar quando ele vier jogar aqui na Arena do Corinthians. Isso aí vão lembrar. Agora, Flávio, eu lembrei daquelas histórias que o Valber de São Paulo criava, né? Lembra? O Valber, de vez em quando, tinha lá uns problemas com os parentes de ficção. Morreram 6 ou 7 avós do Valber. Volta de férias. Nós estamos falando ainda dessa situação que envolve o Vitor Pereira, o Corinthians, o Flamengo, o presidente Duílio Monteiro Alves, assunto quente hoje. A entrevista coletiva do Duílio Monteiro Alves deu o que falar. E, Flávio, como eu trouxe aqui o trecho, né, ele deixou claro. Eu ofereci todas as condições de trabalho para o Vitor Pereira. Contratei jogadores, os jogadores que ele pediu, né? Ele inclusive ia receber um aumento, um pouquinho mais do que ele já recebia no Corinthians. Assim, até queria saber de vocês, mas pelo que a gente tem de informação, tudo, tal, o Corinthians não atrasou em nenhum momento o salário do Vitor Pereira. E aí, Flávio Prado, o Corinthians, pelo menos na sua versão do Duílio Monteiro Alves, do presidente Duílio Monteiro Alves, o Corinthians ofereceu todas as condições para o Vitor Pereira. Reafirmando que o Duílio Monteiro Alves tem toda razão na queixa, na crítica, no tom das palavras. Ele está certíssimo, ele foi enganado, isso é repugnante, né? Você fica... pessoa que perde totalmente a credibilidade. O Vitor Pereira hoje fica sob grande suspeita do que o que ele fala é verdade, é mentira, nunca vai dar para saber. Mas eu acredito que por mais que o Corinthians possa oferecer a um profissional, esquece esse caso é um profissional. Hoje a condição de trabalho dele, a possibilidade de vencer, de conquistar títulos, de conquistar vitórias, é muito maior no Flamengo do que no Corinthians. Em qualquer sentido, jogador, técnico, seja lá quem for. Então, sob esse aspecto, rigorosamente, hoje o Flamengo está muito mais estruturado que o Corinthians, e aí não estou discutindo se pagou salário, não pagou. Acho que como estrutura o Flamengo está muito mais pronto para ganhar coisas, e de novo, 2023, se tudo correr normalmente, quem vai ganhar tudo são 2 times, o mais importante. Palmeiras e Flamengo, são os 2 que estão estruturados. O Atlético está tentando correr atrás do ver o que vai acontecer. E os outros não vão ganhar. Então, como trabalho para você conquistar vitórias, você fica muito mais perto delas no Flamengo do que no Corinthians, sem dúvida. E essa história não acaba por aí não, porque assim, ainda vai ter a coletiva de apresentação do Vitor Pereira no Flamengo e eu acho que ele vai responder. E a vinda dele na Arena. Como disse o Vanderlei Nogueira hoje, no bate-pronto da Jovem Pan mais cedo, né? A gente aguarda a resposta do Vitor Pereira e a gente espera que a primeira pergunta da coletiva já seja sobre isso. Você sabe que eu acho que nem vai ter essa pergunta, Pedro. Sobre o Rio de Janeiro, sobre o que ele acha de morar na cidade maravilhosa, sabe? Essas coisas. Acho que ele não vai nem ter essa pergunta. Acho que antes de começar as perguntas, ele já vai fazer um pronunciamento. Se eu fosse ele, depois disso aí, sabe? Inventa uma invenção em cima do que ele inventou e faz um pronunciamento. Não precisa nem esperar, porque, pelo amor de Deus, né? Não precisa esperar perguntar. Claro que vão perguntar. Não precisa nem esperar. A situação é tão... né? É uma saia justa tão grande, é uma gafe tão séria que você tem que chegar e falar, gente, primeira coisa, preciso falar sobre isso. E aí ele vai colocar a versão dele. Eu faria isso se fosse ele. Vamos ver o que ele vai fazer.
São várias horas ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Estou aqui com Flávio Prado, Bruno Prado, Fábio Piperno. Estamos falando de Duílio Monteiro Alves, de Vitor Pereira. Mas e aí, Bruno Prado? 1000 horas de voo, Pedrinho? Ah, com certeza, né? Sempre aquela emoção. Mas e aí, Bruno Prado, falando dessa situação aí do Vitor Pereira, vai ter entrevista coletiva dele, ele deve se pronunciar, né? Deve explicar essa situação. E também teremos pelo menos 2 jogos envolvendo Flamengo e Corinthians na próxima temporada. Então essa história está longe de acabar. Como disse o Vanderlei, né? É uma novela, é uma série, chame como quiser, e eu acho que ainda tem vários capítulos, né? Porque com certeza um vai querer falar daqui, o outro vai responder, um vai provocar, tal. É por aí, né, Bruno? Quando ele chegar, se apresentar ao Flamengo, ele vai falar sobre o assunto, né? Ele vai dar a versão dele, seja com um pronunciamento, seja numa pergunta que vai acontecer, de alguma maneira esse assunto será colocado na apresentação dele ao Flamengo, e ele vai dar a versão dele, a gente vai ouvir o que ele tem a dizer. Mas quanto ao trabalho dele no Flamengo, eu concordo muito com o que o Piperno falou. Se ele estiver ganhando o jogo, essas coisas vão ficar bem esquecidas, né? É claro que quando ele vier jogar aqui em Itaquera, a torcida do Corinthians vai vaiar, vai xingar, isso acontece. E fica jogar aí. A cabeça de porco igual a do Barcelona com o Figo. Mas tem que ficar nessa só de vai, ok, isso faz parte, né? Sem ultrapassar limites, né? Claro. Mas vai ter alguma vai ter, ele não vai ser muito bem recebido em Itaquera, mas vai ficar naquela. Se ele começar a ganhar jogo pelo Flamengo, aí vai ficar tudo esquecido, a torcida do Flamengo vai gostar do cara, vai embarcar, vai ser elogiado por todo mundo. Se começar a perder, a própria torcida do Flamengo, que hoje reclama do assunto, mesmo o Flamengo não sendo criticado, né? Ninguém está criticando o Flamengo, né? A própria torcida do Flamengo vai lembrar, também, o que esse cara fez lá no Corinthians, aí vai esperar que o cara faça alguma coisa. É verdade. Então é assim, né? Vai depender muito do resultado. Claro que quando ele jogar em Itaquera vai ter uma recepção não muito calorosa, mas a avaliação geral vai depender de ganhar ou perder jogo no Flamengo.